Contemporâneo, Rio Grande do Sul. 9 horas da manhã, o nível do rio começa a subir. 1h30 depois, a ponte desaparece. A câmera some em meio à correnteza, a tragédia começa. Imagem da ponte, olha a casa do Valdir, olha aqui pra cima, ali, a casa da mãe. Não tem como não levar embora, meu Deus do céu. Se não levar embora... Ele é bem mais alto, né? Agora deu uma acalmada mesmo assim não é brincadeira. 27 de abril, um alerta. Santa Cruz do Sul sente o primeiro impacto. Mas ninguém podia prever. Os rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravatai não resistem. As águas avançam como um monstro silencioso, invadindo tudo com fúria. Das 497 cidades gaúchas, 478 foram atingidas, 184 mortos, 25 desaparecidos, mais de 50 mil pessoas sem casa. Era como se o chão tivesse sumido, como se o estado estivesse afundando em um pesadelo sem fim. Sofri tanto para fazer isso aqui. Eu tinha casa uma vez, agora não tem mais. Ela ganhou, lutou, batalhou, conseguiu. Hoje um baita mansão foi por água abaixo, mas... Aqui não tem mais. Aqui terminou. Aqui foi como um dos locais, é um cemitério aqui. O município de Estrela fica localizado no Taquaril. Ele foi um dos mais afetados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Tinha que sair de lá porque a enchente tampou nossas casas, né? Não tem onde nós enfiar. Não tem. Para mim construir minha casa hoje eu não posso. Hoje eu não tenho condições. E é só essas coisinhas que eu tenho aqui. É tudo ganhado. Eu vi aquele bairrozinho de estrada de chão, ter rua asfaltada, casa de material. Antigamente era meia dúzia de gato pingado, um distante do outro, né, mãe? Tudo de madeira. Daí hoje, vê essa enchente aí, levou tudo. E daí, com a força deles que eles têm, eles conseguiram a casa. E é a única coisa que a gente tem. Muita tristeza, porque se perderam tudo. Muitas pessoas não tiraram nem os documentos. Só saiu com a roupa do corpo. A enchente de 2024 não foi só uma tragédia. Ela foi um grito, um alerta ignorado por anos. O Rio Grande do Sul sangrou e mesmo de joelhos ainda tenta se levantar. Mas a tempestade não levou seu passado. Ela plantou incertezas no futuro. E o que vem pela frente ainda assusta. Rio Grande do Sul, uma história de recomeço. Tinha uma previsão, tinha um alerta vermelho de que haveria muita chuva nas cabeceiras. Tudo bem, mas até 11 horas no dia 5, não tinha alerta para nós. Em 2025, o Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias climáticas da sua história. Chuvas torrenciais e cheias devastadoras atingiram centenas de cidades, deixando um rastro de destruição e dor. Mais de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas e o estado mergulhou em um cenário de emergência humanitária sem precedentes. Atingido pela maior catástrofe natural, né, de todos os tempos, isso impactou a vida de muita gente e nós não poderíamos ficar passivos diante disso. A gente começou a ter noção do que estava acontecendo no dia seguinte, né, quando as imagens começaram a chegar, né. Foi se impactando de uma forma que eu não me lembro de nada igual. Vamos a falar da tragédia no Rio Grande do Sul. O maior desastre natural da história do estado. São 88 cidades atingidas pelas enchentes. Aqui no Brasil, 9 vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Para além da emergência, surgiu o Plano Rio Grande, um projeto de reconstrução em focos em obras estruturais, sociais e ambientais, entre ações, reconstrução de pontes e rodovias, 15 obras já contratadas. E aí abri o meu celular, né, para dar uma olhada no Metsul, e
tinha no meu WhatsApp um recado do prefeito de que o rio viria a 23 metros, 23, 24 metros, no máximo 24 metros. A dona Lenite me disse, 24 metros vai dar ali. A casa tem um pé direito alto, vamos levantar o que a gente puder, vamos deixar tudo lá em cima. Tranquilo. Isso aí era entre 1h30 e 3 horas. Em torno de 4 horas, eu fui lá no fundo. Aí eu fui lá atrás para dar uma olhada e a água estava vindo, borbulhante. Eu olhei para o lado do cemitério e não vi água. Olhei para cá, não vi água. Mas o barulho era ensurdecedor, era um barulho muito forte. Às 5 e pouco a gente já estava saindo da casa, né? Com ele já rodeando a casa. Aí a gente não voltou mais na casa. Porque de lá a gente via que ele vinha muito rápido, ele subia muito rápido. O navio estava na altura da janela, dali a pouco estava indo. E lá parada, começamos a ouvir estrondos. Já eram umas 7 horas. E aí eram casas que estavam indo. E a água subindo, subindo, subindo e subindo, né? Não deu 9 horas, foi energia. E eu ainda conversava com as crianças. Porque se eu não conversasse com eles, ou eles piravam ou eu, né? Aí nós estávamos conversando, 9h30 mais ou menos, eu disse para Kimberly, mãe vai desligar, porque eu vou guardar a bateria, senão, né, até chegar e conseguir energia de novo, vou desligar. Dei tchau para eles e desliguei. Aí caiu a ficha que nós estávamos sem nada. E aí não tinha energia, não tinha água, não tinha internet, não tinha como entrar em contato com o mundo. Entendeu? Ninguém vinha de Porto Alegre para cá, ninguém saía daqui em Porto Alegre. E ela acordou de manhã, as primeiras imagens que ela viu foi uma lona amarela na árvore da frente da casa dela, da casa que a mãe estava. Ela só imaginou, a mãe não saiu de casa. A mãe não tinha como sair. Se ela ficou dentro de casa, ela não tinha como sair. Então, na concepção dela, a mãe estava morta, o pai de manhã. Porque era muita água, ninguém sabia, só sabia que tinha muita morte. Poxa, 18 pessoas perderam a vida aqui. Uma cidade de 5.000 habitantes, é como se fosse um parente. Então, quando a gente viu o tamanho da tragédia que assolou toda a região do Vale do Taquari, a gente se olhava e dizia, cara, o que a gente vai fazer? A gente precisa se mobilizar, a gente precisa fazer alguma coisa. E, por um outro lado, não era o nosso lugar de fala. Nós somos uma rádio de entretenimento, somos uma rádio que as pessoas, muitas vezes, elas ligam para se alienar, né? Elas ligam para dar risada, ligam justamente para não ouvir falar em tragédia. E a gente não sabia o que fazer. Logo, o que aconteceu... Na segunda-feira pela manhã, né, tudo aconteceu no final de semana, na segunda-feira pela manhã, quando eu tô numa reunião de produção com o Rafael Gomes, o produtor do Pretinho, eu falo para ele, cara, a gente tem que fazer uma vaquinha, isso era 11 da manhã, a gente tem que fazer uma vaquinha para arrecadar uma grana para essas pessoas que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer.